O libertarianismo, na verdade, é a ética de propriedade. Por que tem esse nome libertarianismo? Ou anarcocapitalismo, que é um nome ruim? O nome mais popular, corriqueiro, que o pessoal diz, é anarcocapitalismo. Mas anarcocapitalismo é um nome errado, é um nome vulgar, é um nome sem sentido histórico, porque capitalismo não é o mesmo que mercado. O capitalismo, que surgiu um pouco antes da Revolução Industrial, é baseado em acumulação de capital e várias coisas, e geralmente tem o Estado no meio, e vários tipos de estados, monarquias, repúblicas e maluquices do tipo. Então o nome capitalismo não é um nome bom para descrever o libertarianismo, porque o capitalismo geralmente é o capitalismo de Estado, que tem manipulação de capital e tal e tal. Diferente do comércio. Comércio é diferente. Propriedade privada. O que é propriedade privada? A propriedade privada é natural. Quem usa, quem delimita e quem defende. Eu não posso dizer que sou dono de todas essas montanhas só porque eu olhei. Quem é o dono de fato? Ninguém é dono de fato dessas montanhas. Essas montanhas estão vazias. São terras não utilizadas por pessoas. Na teoria são do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro é dono de tudo, mas meio que ninguém usa, então é terra pública. E aí tem que entender esses conceitos. Ninguém é dono dessas montanhas e desses campos aqui. Mas a minha casa, aí a minha família são os donos. O meu pai, quando eu tiver uma casa minha, que eu comprei ou que eu construí também, aquela casa vai ser minha. Estou usando, delimitando e defendendo. Aí tem o pessoal da esquerda que não defende a propriedade privada de produção. Eles só defendem a propriedade privada, a sua casa, o seu carro e pronto. Não pode ter empresa. Eles dizem que se você tiver empresa, você vai estar parasitando o trabalho do trabalhador. Tá, mas e se for uma empresa estatal? A lógica é a mesma. Por que eles não defendem o empresário ter a sua pequena, média ou grande empresa e o Estado pode ter empresa? Não é o Estado que está produzindo, é o trabalhador. São os trabalhadores. Ah, mas o Estado é de todo mundo, é um comunismo, é um Estado para o trabalhador. Ah, ridículo isso, né? Ridículo. O Estado é o representante do trabalhador. Então, se a fábrica for do patrão, é do mal. Se a fábrica for do Estado, é do bem, porque o Estado é o próprio trabalhador, é democracia, é tudo povo, o Estado do povo, é tudo comunismo, é tudo público. Então, na verdade, a empresa estatizada ela é boa porque também é do trabalhador. Isso é ridículo. É óbvio que isso é uma coisa de picareta. Isso é ridículo. Isso é coisa de ditadura socialista, comunista ou fascista. Isso não é bom. Sim, o que é bom é uma empresa anarquista. Se for uma cooperativa, num ambiente, por exemplo, aqui em Santa Maria ou em outras cidades que já existe no Brasil atual, tem cidades que têm empresas cooperativas, que os trabalhadores estão todos no mesmo nível, e essas empresas anarquistas, elas não são estatais, elas são como se fossem empresas, empresa mesmo, particular, empresarial, privada, empresarial, né? Essas empresas anarquistas que funcionam todas no mesmo nível, elas concorrem no mesmo ambiente que uma empresa que tem um patrão. Então tem a empresa hierárquica, que tem o patrão, tem gerente, tem não sei o que, tem os monitor, tem coisa arada. E também tem a empresa anarquista, a anarquista e a hierarquista. Todas elas debatendo e concorrendo, competindo no bom sentido. Tem gente que acha que competição é um jogo de perde e ganha, mas não é assim. A competição não significa que quem perdeu vai ser destruído, e sim que quem perdeu vai ter que se readequar e mudar o entendimento, fazer uma coisa diferente. E mesmo quando uma está ganhando e a outra está perdendo, uma ganha 100 e a outra ganha 30, 40, 50. Então a competição, os dois ganham na competição. A concorrência e a competição são coisas boas, e a cooperação também é uma coisa boa. Esse pessoal às vezes não consegue entender o significado das palavras. Se tu quer ir bem num debate, entender o que a outra pessoa está falando, tem que ver qual que é o significado da palavra. Tem um que está chamando de democracia de uma coisa, outro chama de democracia de outra coisa. Um diz que competição é do mal, aí eu digo, não, competição no bom sentido, é isso que eu estou falando.
Tem que entender o que você quer dizer com isso, o que significa, que conotação você está dando para essa palavra, né? Porque tem gente que usa com uma conotação ruim, quando na verdade a concorrência e o mercado é uma coisa boa. Competição, concorrência, cooperação, todas as coisas podem conviver juntas. O que não dá para querer é esse tipo de Estado brasileiro, que é um Estado maluco, é um Estado sem coerência, sem lógica, sem raiz, uma bagunça. Que tipo de legitimidade moral tem um governo, um Estado brasileiro que toda hora cria imposto novo, cria maluquice nova, normas regulamentativas ridículas, estúpidas, tá toda hora mudando, toda hora indo para um lado, para o outro, uma maluquice. Não tem estabilidade, não tem segurança num país assim. Cadê? Ah, mas foi eleito democraticamente. Grande merda. Grande merda, foi eleito democraticamente. Mas é ruim. Que tipo de contrato social, que é um lixo? Contrato social é uma coisa mais imbecil. Isso é pura picaretagem. Eles não querem admitir que realmente quando o Estado tem um tamanho muito grande, ele vira um parasita. Aí inventam, não, contrato social, porque há 40 anos atrás o seu pai nasceu aqui, então é obrigatório você também, foda-se. Isso é ridículo. De uma geração para outra, as coisas mudam. E se o filho não concorda com aquele contrato idiota que o pai, a mãe, o bisavô assinou, e mesmo que na época do bisavô, do avô, do pai, o Estado era bom, e na minha geração o Estado mudou a tal ponto que virou uma ditadura. É ruim? O Estado é ruim. Nesse tipo de Estado é ruim. E não vem com essa maluquice de contrato social, porque isso é coisa de picareta. Não existe um contrato coletivo genérico maluco. Isso é coisa de picareta. Típico de país grande, imperialista, grande no território, na hierarquia, muito funcionário público, muita gastança, funcionário estatal. Esse tipo de Estado vira assim ditadura. China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, França, todos esses países são muito opressivos, são muito ruins. Alguns na África também são. Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, países que é um Estado gigante, é um terrorismo, é uma merda. E a elite socialista lá da esquerda, eles, ou os fascistas também, eles só querem pensar no grupinho deles. Só pensam no grupo deles, só pensam na parte deles. E dizem que querem ajudar os pobres. Que nada, é mentira. Discurso de ajudar o pobre é para alimentar o ego dos ditadores. É tudo mentira. Esse tipo de Estado é ruim. Esse tipo de Estado é ruim. Por isso que eu não chamo de anarcocapitalismo, libertarianismo, tem que destruir o Estado. O que significa Estado? Uma hierarquia que fica estacionada naquele território? Então que seja uma hierarquia mínima. Uma hierarquia mínima. Um Estado intermediário, que não seja coercitivo, que não seja doido assim. O que seria um Estado mínimo? Que detém esse território, e aqui nós temos 3, 4 impostos, taxas, para quem fica morando aqui. Se você quer morar no Reino de Mônaco e Liechtenstein, ou sei lá, no Vaticano, na Coreia do Sul, em Singapura, são os países que têm um território organizado. Andorra, Liechtenstein, Mônaco, São Marino. Esses países são o que eu chamo de Estado intermediário, o governo natural daquele território. Podemos chamar de condomínios ou de reinos que o rei é o dono. E esse país só pode cobrar alguma coisa de você com um contrato assinado por você, que você escolhe morar lá e que tem que estar só dentro daquele território. Como se fosse uma governança. Eu sou o dono desse hotel, tenho aqui 5 hectares da minha chácara e quem quiser visitar, paga, aceita as regras daqui. Enquanto mora aqui, obedece a essas regras mínimas, intermediárias, para resolver conflitos. E se você não aceita, você sai daqui e vai para outro lugar. Graças a Deus, nós temos vários países na América Latina. Porque se tu não gosta de um, tu pode sair para outro. Claro que não é todo mundo que pode fazer isso. Mas é melhor do que ter um comunistão na América Latina inteira. Imagina a merda que ia ser se fosse um comunistão na América Latina inteira. Ia ser horrível. Uma ditadura, uma coisa horrível. Ainda bem que tem vários países diferentes. Tem o Peru, tem o Chile, tem o Equador, tem a Venezuela, tem a Colômbia, tem
a Argentina, Uruguai, Paraguai. Tem vários países concorrendo entre eles. E quem tem condições foge dessas ditaduras. Só fica sendo escravizado, infelizmente, os pobres, que são os que mais sofrem com o Estado grande. Não fiquem achando que as coisas são grátis, porque você recebe uma migalha grátis, e se você não tivesse essa migalha grátis paga com seu dinheiro, você teria mais liberdade para trabalhar com suas coisas. É que o povo tem que quebrar essa lógica de ficar dependente do Estado. Parem de ficar dependente do Estado. Se vocês tiverem liberdade, vocês vão crescer muito mais. Quem produz são os trabalhadores, são os empresários. Ladrão não produz. Estado grande não produz. O que produz é o livre mercado. Livre mercado produz as propriedades naturais. Quem é o dono legítimo disso? O proprietário, os trabalhadores e tal. Esses são os donos legítimos. E o Estado tem que ser um intermediário. Como eu já citei, no mundo inteiro tem pelo menos 30, 40 países que são Estado intermediário. É um Estado que, além de eles serem livres e serem um intermediário entre as pessoas e empresas, é um Estado que respeita contrato, tem uma legalidade boa, natural, respeitam as famílias, as empresas, as associações. Esses são os bons estados. Suíça, Singapura, Mônaco, Hong Kong era assim, agora não é mais, porque a China já está roubando de volta. Hong Kong, infelizmente, está sendo reescravizado pela China. Mas, por exemplo, aqui na América Latina, tem Uruguai, tem Paraguai, o Chile também. Países que funcionam de um jeito civilizado, que não são grandes ditaduras tipo o Brasil. O Brasil é um país pobre, sim. Pessoal, mas o PIB do Brasil... Mas olha a proporção, o PIB do Brasil, pelas pessoas que moram aqui, por tudo que a gente podia ter, o Brasil é um país pobre. É um Brasil pobre, um Brasil pobre. Mas tem pedaços da sociedade brasileira que são ricos, que tem boa qualidade. Por que tem boa qualidade? Pega os lugares do Brasil melhores e os piores. Os piores dependem do Estado e não tem senso de família. E os lugares mais ricos do Brasil têm família organizada, têm boas empresas, têm uma boa cultura, boas lideranças naturais, valores familiares e trabalham, estudam, fazem o que é certo. Por isso que os pedaços bem-sucedidos do Brasil seguem a parte boa e os pedaços mal-sucedidos seguem a parte ruim. E é isso, cara. Tem que ter um libertarianismo, que o Javier Milei ele fala mais ou menos isso. E é isso que tem que ser mesmo. Se a pessoa quer ser de esquerda, que seja de esquerda sem ficar pegando dinheiro dos outros. Quer ser direita, seja de direita sem pegar dinheiro dos outros. Cada um cuida da sua vida. Se eu pudesse ser o anti-ditador do Brasil, eu queria ter o único poder. Eu só posso revogar leis. Eu não posso criar nada, nem uma vírgula. Mas eu posso revogar leis, normas, secretarias, autarquias, qualquer porcaria. Eu ia reduzir o Estado brasileiro aos pouquinhos, à medida que ia liberando as pessoas para trabalhar. E associações, e clubes, e mais facilidade para a educação. Uma educação livre de verdade, e não a doutrinação da escolinha pública. Eu ia fazer isso. Eu recomendo, quem tem dinheiro, doe para uma instituição empresarial que ajuda a pobre. O Colégio Marista Santa Marta aqui em Santa Maria é assim. São as pessoas que doam o seu dinheiro espontaneamente. Não tem nada de escolinha pública essa porcaria, não. As pessoas doam o seu dinheiro espontaneamente. Eu tenho aqui 5 pila, dou para a escola, para educação empresarial. Empresarial da livre associação. A livre associação, uma empresa, uma entidade que funciona do jeito natural. É isso que eu estou falando.